Muito bem, amados. Mais uma vez cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Nós estamos aqui na Cultura M680 para dar continuidade à mensagem prometida para os filhos de Deus na última era da igreja. Tivemos aí um pronunciamento, mas muitas vezes você sabe que as coisas não são do jeito que nós queremos. E você, meu irmão, minha irmã, que está ligado, sintonizado conosco, como estava dizendo, esta mensagem prometida para o tempo do fim, ela está respaldada em Malaquias 4, versículo 5. Antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. Significa que Deus prometeu enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, que esse dia terrível do Senhor não chegou ainda. Claro, ele não pode mesmo chegar enquanto a noiva estiver aqui. Porque depois que a vinda de Elias, depois que Elias trouxe a sua mensagem, preparou a noiva e a noiva foi no arrebatamento, aí o dia do Senhor virá. Porque no verso 6 ele disse, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite maravilhosa, nós vamos seguir falando um pouco mais da era de Esmirna, capítulo 2, verso 8 a 11, aonde fala ali sobre vários assuntos. E hoje nós vamos seguir falando de Israel também, aquele povo, quando chegou na beira do Jordão e voltaram para o deserto. Em vez de seguir à frente, atravessar o Jordão e entrar na era do vencedor, eles não fizeram, porque olharam para os obstáculos, olharam para as dificuldades que tinham. Esse é o mesmo quadro hoje. Há cristãos que estão aí olhando para as dificuldades, olhando para os obstáculos, e não para a promessa, e não para a palavra. Nós devemos olhar a palavra. Não importa os obstáculos, não importa os problemas, não importa as enfermidades, não importa as dificuldades que vierem no seu caminho, você tem que olhar a palavra, olhar a promessa, e aí você será um vitorioso. Nesta noite nós vamos ler, aqui na era de Esmirna, apenas o verso 9, 10 e 11. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, meu irmão, minha irmã, nós falamos sobre vários assuntos e eu quero continuar aonde nós paramos na programação passada. Eu falei sobre experiência. Nós nunca podemos ir pela experiência, mas sim ir pela palavra, olhar à luz das Escrituras Sagradas, porque aí nós não erramos o alvo. Então, seguindo aqui, falando um pouquinho de Israel, como eu disse, eles são como os filhos de Israel que saíram do Egito e pararam à beira da terra prometida. Aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram juntos, todos viram os mesmos milagres de Deus, todos participaram do mesmo maná, da mesma água da rocha ferida, todos seguiram a mesma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, porém somente 2 deles alcançaram a terra prometida. Somente 2 eram cristãos, crentes verdadeiros ou reais, que foi Josué e Caleb. Os demais pereceram no deserto porque não olharam para a promessa, olharam para os obstáculos. Então é o mesmo quadro hoje. Como eu disse, o problema é que as pessoas param, as pessoas não prosseguem para a perfeição, as pessoas não prosseguem para a santificação, não prosseguem para ser melhores cristãos.
Eles acham que já são batizados, já estão no céu, não precisa fazer mais nada. Mas não é isso. Você tem que seguir, você tem que subir os degraus. Jesus disse em São João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vê que há 3 etapas. O caminho, porque você tem que caminhar. A verdade tem que ser toda ela. E a vida, lá no 3º degrau. Então somente 2 entraram na terra prometida. 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas afundaram suas carcaças no deserto. E Cristo disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Todos estão mortos. Por quê? Paulo disse, lá em 3:4 da Epístola aos Hebreus, ele disse que a fé não estava misturada com a palavra. A fé tem que estar misturada com a palavra. Eles poderiam até ter a palavra, a lei, mas eles não tinham fé para entrar lá naquela terra prometida. Então você tem que ter fé. Então veja, isso é correto, porque a palavra nos diz que os demais morreram ali por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Hebreus 3, versículo 19. Então, desde que isso é assim, somente Deus ali entraram. Agora, então os demais não eram crentes verdadeiros. É o que faz a diferença. Veja, 2 ficaram com a palavra quando os corações dos 10 espias fraquejaram em Cades Barneia. Josué e Caleb não vacilaram porque criam na palavra e disseram: somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podiam tomar, porque Deus tinha dito: tenho-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade e a libertação de Deus, eles não entraram no repouso, que é um tipo do Espírito Santo. Portanto, você pode ver agora, mesmo que muitos poucos creram até o ponto de receberem o Espírito de Deus. Então, meu irmão, veja, não é para todos, é para alguns, é para os poucos desprezados. Não é, meu irmão, eu sempre prego, eu luto com esta palavra para fazer com que as pessoas aceitem. Olha o tanto de pessoas que escutam o genuíno evangelho e não tem pulso para aceitar, não tem coragem para aderir à palavra verdadeira. Eles preferem ficar no evangelho de porta larga, um evangelho de qualquer maneira, estribado num batismo errado, estribado numa ceia errada, achando que Deus vai passar a mão na cabeça deles naquele dia. Isso é muito perigoso, meu irmão. Deus não poupou os anjos que pecaram. Deus não poupou Israel. Deus vai poupar nós, os gentios? Se nós não atentarmos para tão grande salvação, como diz Paulo, começou anunciada pelos anjos e depois pelo Senhor, com sinais e prodígios e maravilhas. Oh, meu irmão, não podemos ser negligentes. Não podemos de maneira alguma. Temos que atentar para esta tão grande salvação e tomar o reino do céu à força. Agora, muito bem, chegamos até aqui. Agora, eu quero ir mais adiante. Ao fazê-lo, sei que vou suscitar algumas emoções, mas isso é algo pelo qual não sou responsável. Eu sou responsável perante Deus e sua palavra e perante as pessoas para quem Deus me enviou. Claro, tenho que ser fiel em tudo que Ele me dá para dizer. João 6, 37 a 44 diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso, deixe-me salientar aqui que, de acordo com este versículo, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, não, Senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo, conforme Efésios 1:9 e Romanos 9:11. Está escrito: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus, era tomar uma noiva de sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo, e sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, eu fico admirado quando vejo esses ministros, pastores, falando assim: olha, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, que ali está o anjo para escrever o seu nome no livro da vida. Irmão, isso é brincar de culto. Isso é brincar de igreja. Não há nenhum anjo ali escrevendo o nome de alguém que está se decidindo. Os nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes mesmo de existir uma estrela, um átomo, lá no princípio da eternidade. Assim diz a Bíblia. Deus escreveu nossos nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. É conhecimento antecipado. Deus nos anteviu. Ele viu que eu estaria aqui na M Cultura 680 pregando, divulgando os olhos divinos de Deus, a mente eterna de Deus. Me viu antes da fundação do mundo. Já houve um ensaio dessas coisas e agora o filme está se desenrolando. É isso que acontece, meu irmão. Então, se você é de Deus, você virá, você aceitará, você vai crer. Mas se você não é, não vai adiantar nada. Se você não tem eleição, não vai adiantar nada. Por isso que ele disse: não é de quem quer, não é de quem corre, mas de Deus que se compadece. Observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira de estrela, antes que Deus fosse Deus, porque a palavra Deus significa objeto de adoração, ninguém estava lá para adorá-lo. Antes de Deus ser Deus, ele era Elohim, o autossuficiente. Veja, Elohim, ele estava só. Não tinha anjo, não tinha arcanjo, não tinha serafim, não tinha querubim. Antes ele era Elohim. Então não tinha nada para adorá-lo. Então ele não era um Deus ainda. Depois que ele criou anjos, querubins, serafins, depois que ele passou a criar, ele tomou um título de Jeová, que significa aquele que habita com a sua família. Aí ele se tornou um Deus, porque os anjos o reverenciavam, os querubins, os serafins, os arcanjos, as hostes angélicas, lhe prestavam culto. Aí ele se tornou um Deus, e ele veio descendo, e ele veio descendo. Ele deu seu tanto que se tornou carne humana, num homem chamado Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso, a doutrina da deidade. Então veja, meu irmão, portanto, naquele tempo lá, ele era apenas potencialmente Deus, e ele fosse apenas conhecido como o Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos ou não são?
Se Deus pensou no Domício Bastos, um pregador da mensagem, o pensamento de Deus é eterno. Eu sou o pensamento de Deus. Cada um de nós, somos o pensamento de Deus. Esse pensamento foi falado. Nós somos um filho falado. Deus falou a sua palavra. Primeiro era um atributo, depois um pensamento, depois se tornou a palavra expressada. E depois, a palavra expressada materializou. Foi formado no ventre de nossas mães e aqui estamos. Então veja, nós somos os pensamentos eternos de Deus. Então somos filhos de Deus e temos eternidade dentro de nós. Somos criaturas da eternidade. Então esses não se perdem. Esses vêm aqui, faz o trabalho que tem que fazer e volta para Deus. Mas os que Deus não viu, os que Deus não anteviu antes da fundação do mundo, os que Deus não, aqueles que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro, Deus não viu eles. Eles serão descartados. É duro, mas é a verdade. Agora, as pessoas, mas não são livre-arbítrio? São livre-arbítrio. Mas eu pergunto, cadê que as pessoas querem Deus? Cadê que as pessoas querem Deus? Um homem um dia falou para mim, mas se Deus já sabe que os seus filhos foram predestinados, tudo, então nós não precisamos fazer nada. Eu falei, é aí que você se engana. Os que Deus predestinou, Deus sabia que ia fazer a obra de Deus na terra. Por isso que ele colocou os nomes no livro da vida do Cordeiro. Essa concepção, não, se Deus predestinou, não precisa fazer mais nada, porque Deus já viu, já é filho de Deus. Mas é aí que você se engana. Porque esses que são os filhos de Deus, têm a natureza do Pai Celestial, eles vão produzir os frutos que devem produzir. Então é assim que funciona. Se Deus criou um pé de manga, se Deus criou a manga e deu para o caroço o poder transformador de um caroço de manga se tornar uma árvore, você está me entendendo? Deus não precisa falar, todo ano, manga, por favor, produza, eu preciso de manga, preciso de fruta. Não, ela produz automaticamente a manga, a jaca, a pera, a uva, o milho, o arroz, o feijão, as frutas, as hortaliças. Tudo Deus falou a palavra e a lei de transformação está na semente. Você plantou, o poder transformador transforma aquilo e vira uma árvore, e vira ali um fruto, e você tem o que você precisa. Por quê? Porque Deus disse a sua palavra, e a sua palavra prevalece. Assim são os filhos de Deus. Então deixa eu entrar mais um pouquinho aqui. Então veja bem, os eternos pensamentos de Deus, deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho com alguém ou consigo mesmo, de maneira alguma. Nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento alguma coisa, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos ele sempre os teve e sempre terá. E conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Então, meu irmão, se Deus tiver que aprender, por isso que eu bato duro contra esses movimentos
reformista, esses movimentos renovados. Tanta igreja renovada, não é isso? Movimento, as denominações tal, aí sai uma dizendo, não, essa aqui é independente, essa aqui é renovada. Mas continua com a mesma doutrina, com a mesma ceia, continua do mesmo jeito, não renovou nada. Não tem nada renovado ali. Apenas dividiram, colocaram o nome de renovada por dizer, mas não tem nada de renovada. Palavra de Cristo renovada. Como? A palavra de Cristo é eterna. Não tem que renovar nada na palavra de Cristo. Os seus pensamentos, Deus não está melhorando os seus pensamentos, porque seus pensamentos são perfeitos. Então tem muita gente com muita ideia tola, com muita baboseira religiosa, com muito blá 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 religioso errado. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem. Deus não está melhorando os seus pensamentos porque Ele é eterno. Deus pensou uma vez e isso é sempre. Deus é imutável. Ele não muda. Se Deus mudasse, Ele não era Deus, porque Ele estaria aprendendo. Deus é Deus. Malaquias 3,6 está escrito, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda de parecer. Deus é Deus aqui, além, em todo lugar. Ele disse, eu sou, não eu era, não eu serei, futuro, mas eu sou, tempo presente. Ele é o eu sou, o tempo todo. O que ele falou no tempo de Moisés, o que ele falou nos dias de Jesus Cristo e o que ele fala hoje é a mesma Bíblia, é a mesma palavra e não adianta você acrescentar nem diminuir. Se você acrescentar, Ele vai te castigar. Se você diminuir, Ele vai te lançar no inferno. Porque você mexeu na palavra de Deus. Você tocou na arca de Deus. Porque hoje a arca é a palavra. E muitas pessoas estão com a arca, com a palavra adulterada. Com a Bíblia diminuída e com a Bíblia aumentada, adulterada. Isso vai incorrer no dia do julgamento. Vai ter problema. Então veja, meu irmão, como isto funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão, como seus pensamentos ainda não estavam expressos. O Salmo 139, 15 e 16 lhe dá uma pequena ideia disto. Está escrito, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja, isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhes dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. Esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra, o seu ser espiritual, criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expressado. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Então Deus manifestou seus filhos, como Ele também manifestou em carne. Primeira carta de Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Deus manifestou em carne. Deus esteve na carne humana. Nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, encontramos um Jeremias, um João Batista. Cada um deles era o pensamento eterno de Deus, expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o grande Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso. Tornou-se conhecido como a palavra. Isso é o que ele é e será para sempre. Ele é a palavra. Ninguém pode acrescentar nada a ele e nem tirar. É dito que ele nos elegeu, veja, é dito que ele nos elegeu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Nós fomos elegidos nele
antes da fundação do mundo, isso significa que estávamos bem ali com Ele, na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. E isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Então, meu irmão, se você é eleito, aceite. Tome esta palavra. Se entregue a Cristo. Volte para o lar. Deixe-me introduzir um pensamento aqui agora. Até nosso nascimento natural é baseado na eleição. Os ovários femininos produzem muitos e muitos óvulos. Mas por que que num determinado tempo um determinado óvulo desce e não outro? Então, entre o esperma masculino, por alguma razão desconhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo, o sêmen chega ao óvulo, e outros que poderiam ter se incorporado com a mesma facilidade, ou tinha até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo, não o fizeram e pereceram. Há uma inteligência por detrás de tudo isso. Caso contrário, o que determina se um bebê é menino ou menina, loiro ou moreno, de olhos claros ou escuros. Com esta ideia em mente, pense em Josué, em Calebe. Não disse Jesus em João 6,49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram? Aqueles pais que morreram foram necessários como os antepassados das pessoas a quem Jesus estava falando. Eles pereceram, embora estivessem na eleição de Deus, naturalmente como Josué e Calebe estavam espiritualmente. Só para continuar, esses eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus, que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo. Mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Vejamos aqui Romanos 4,16. Veja, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é o pai de todos nós. Romanos 9, 7 e 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só, tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la. Porque em Gálatas 3, ele identificou a posteridade singular ali com Jesus e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com eleição ou até mesmo a escolha de Deus. Isto é exatamente o que temos falado. Esses são os seus, a descendência real, são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos, em uma linguagem bem clara. A verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu,
ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. Embora ela seja feminina, em designação e também chamada de o corpo de Cristo, é bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos soltar uma faixa musical para refrescar a sua mente, porque isso aqui é maravilhoso. Eu tenho certeza que você é um eleito, um predestinado, e você foi manifestado agora na era final. Vamos ouvir aí o cântico. Meu escudo és tu, ó Cristo, meu amparo é minha luz. Em temores não vacilo, se me guardas, ó Jesus. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha secular. Quer aflito, quer prostrado, quer exposto à tentação, eu de nada tenho falta, tendo a tua proteção. Nas tristezas e perigos és fiel ao teu Senhor, nunca tarda, nunca falham teu poder e teu amor. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir. Eu gostaria de deixar claro, falando sobre a manifestação dos filhos de Deus, uma coisa tão lógica, irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus. Os eleitos foram manifestados no tempo que Deus quis manifestar. Vamos dizer assim, uma coisa programada. Deus programou Noé para aquele tempo. Deus programou Moisés para aquele tempo. Os profetas em cada era. Deus programou Paulo para nascer naquele tempo. Então, isso chama manifestação dos filhos de Deus. E Deus programou nós para vir nesse tempo. Imagina se eu viesse no mundo lá nos dias de Noé ou nos dias de Moisés. Se Deus tivesse me manifestado naquele tempo, não. Deus segurou nossos espíritos e nos manifestou agora nessa era. Nessa era fomos expressados. Nós fomos expressados. Então é um mistério tão claro, tão revelado, mas o mundo, as pessoas não podem captar tudo isso. É necessário você ler, conhecer. Por isso que 4:6 de Oséias está escrito: meu povo sofre, ou meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, meu irmão, nós devemos ter conhecimento dessas coisas. Nós vamos seguir mais um pouquinho aqui.
Aqui estamos chegando agora a uma conclusão, assim como o logos. A palavra logos quer dizer palavra. O verbo, o logos, é Deus, é o próprio Deus. O Deus eterno foi manifesto no Filho. Em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne. Por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez, nós tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos agora, manifestos na carne, são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente, portanto renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Então, meu irmão, isso é forte. Isso aqui é muito forte. Só renasce os que são eleitos, os predestinados, os que Deus predestinou para renascer. Deus predestina essa semente, e essa semente vem com o poder de renascer, de dar nova vida. Se não tem, não tem. Agora, mantenha isso atentamente em mente. Agora, considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que voz? A palavra. E elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isto é impossível, porque cada espécie da vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz. Que voz? A palavra. E ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando para ti. Então, meu irmão e minha irmã, se você é eleito, é ovelha, você retorna. Se você não é, a mensagem entra de um lado, sai do outro e vai embora. Mas se você é, algo vai te incomodar. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha, que foi chocada debaixo de uma galinha. Vocês se lembram? Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia, colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha chocaram, eclodiram. Os pintainhos entendiam-se bem com a mamãe galinha, mas aquelas águiazinhas não podiam compreender o cacarejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco. Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima, nos ares, a águia mamãe, que tinha posto o ovo, avistou aquela águiazinha no chão, naquele galinheiro. Ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir voando e encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Mas ela estava com medo de tentar. Novamente aquela mamãe águia gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. Ela gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais ela bradou, gritando que ela tentasse, batendo suas asas. Ela arrojou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mamãe, elevou-se aos céus azuis. Veja você
que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha. Estava ali no galinheiro por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. Uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de que ele é e correrá para o grande profeta águia e estará com ele para sempre, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meu irmão, é uma parábola da águia. Veja quantas pessoas estão nos galinheiros. Você pode chocar um ovo de águia até debaixo de um cachorro, porque o ovo precisa de caloria, de atmosfera. Só que ele não vai ficar ali junto com o cachorro. A águia nasce, não vai ficar no galinheiro, ela vai embora. Você pode ser chamado numa denominação, qualquer denominação, mas você não fica ali. Você não é pássaro dali. Você tem a sua plumagem. Aí onde entra a predestinação. Deus te elegeu e Deus vem em busca do seu. Não importa se você está num credo, num dogma, num sistema errado, onde você estiver, Deus te tira daí. Deus te revela. Deus te chama. Você vai familiarizar com pássaros de mesma plumagem. Cristo disse, 17:37 de São Lucas, onde estiver o corpo, aí ajuntarão as águias. As águias ajuntam em torno do corpo morto do dia, que é a mensagem do dia, a palavra do dia. Agora vem nossa triunfal pedra de coroa, veja. No batismo do Espírito Santo, Gálatas 4:7. Veja, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio da compra ou pagando preço. É desse modo, ele nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filho porque já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos. Pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos em cativeiros pelo diabo. Porém, éramos filhos apesar de tudo. E ouça isto: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamais, Abba, Pai, que é papai. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecoste, desceu sobre filhos. Em Corinto, desceu sobre filhos, enquanto eles ouviam a palavra. Então, meu irmão, isso é muito maravilhoso. Se você é uma águia, você vai voar. Você vem. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer você a palavra original. Nós vamos ficar por aqui. Nosso tempo já está esgotando. São 20 horas e 51 minutos. Se você deseja conhecer a mensagem da hora, você pode contactar conosco através do 33861112 para recado, ou 9271-1350, que é o meu telefone. E você também pode contactar com o pastor José Nelson, que é o nosso pastor ali da Igreja Tabernáculo da Vida. Você pode contactar com ele, pastor José Nelson. O telefone dele é o 92950847, na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Tabernáculo da Vida está ali sob o comando, autoridade de Deus, tendo o seu mensageiro ali, o mensageiro da hora, pastor José Nelson. Tem culto na quinta-feira, 19h30, e aos domingos, às 18h30. Pastor José Nelson também dá sustentação com a mensagem da hora. E o Tabernáculo Monte Sião agora está aqui na rua Anchieta, número 82, no bairro Piratininga. Temos culto quarta e sexta, 19h30, e aos domingos, 18h30. Se você deseja, contacta conosco. Nós vamos ter uma palavra de oração e já vamos
finalizar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, a Tua palavra é tão maravilhosa, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é unção, é inspiração, vem de Ti, ó Pai, porque o Senhor nos manifestou nesse tempo para vencer o mundo e o pecado, para abrir brecha nas trevas de Laodiceia. Senhor, se o mundo tem, o Senhor também tem. Se o mundo trabalha, o Senhor não para, porque o Senhor tem seus filhos para fazer a luz brilhar. Pai amado, continue curando, continue libertando, continue salvando, continue chamando as águias para comer a carne fresca do dia, para comer o maná da hora. Senhor, abençoe teus filhos que estão ligados, sintonizados conosco, aqui no programa Voz do Sétimo Anjo. Que a tua bênção seja derramada sobre cada um deles agora. Cura o enfermo, Pai, liberta o oprimido, o cansado, o aflito, o que está tentado, o que está perseguido, lares à bancarrota, Senhor, ajude esses lares, estas famílias, Senhor, e todo demônio seja expulso, seja rechaçado pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue do Calvário. Limpa as atmosferas das casas, Pai, põe teu sangue nos umbrais das portas da janela, guarda a casa dos teus filhos, livra dos ladrões, dos homens maus, sanguinários e até mesmo dos espíritos maus. Guarda os lares, guarda as famílias, Pai, livra-os da bala perdida e aceite a nossa gratidão. Aceite o nosso agradecimento pela tua proteção, pelo teu poder sobre nossas vidas, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão edifica os trabalhadores. Tudo é o Senhor em nós, e nós reconhecemos isso, porque o querer e o operar está em Ti, ó Pai. É o Senhor que nos dá ânimo e coragem para fazer as coisas prevalecer. Pai, ajude cada irmão que está sintonizado, e eu peço especialmente por irmão Ademir Vicente e sua família, peço para a irmã Rosa, a irmã Lília, família do irmão Nelson, ajuda o irmão Nelson, fortalece o teu filho, irmão Daniel, o Moacir, abençoe, Senhor, o Valdir, o irmão Luiz Fernando, Senhor, o Luiz Fernando, jovem, abençoe, Pai, todos os teus filhos que estão ligados conosco, os irmãos que congregam com o pastor José Nelson, ali o irmão Félix, o irmão Denildo, toda a sua família, abençoe o teu povo, demais tabernáculo em Campo Grande, que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas na vida de cada eleito, de cada filho, Pai. Pai, entregamos tudo em tuas mãos, com agradecimento, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Ó, vinde a
todos também a celebrar. Muito bem, amados, estamos agradecidos por este grande privilégio de sermos manifestados por Deus aqui na terra. Por isso que não pode abortar as crianças, não é isso? As mulheres não podem evitar os filhos, não é isso? Se Deus casou, tem que ter filhos, tem que deixar eles manifestarem na terra. Cada pai de família, cada homem, cada mulher deve deixar manifestar os seus filhos aqui na terra. Se você não os deixa, no dia do julgamento vai ter que resolver isso. Então, amados, nesta noite maravilhosa, nós finalizamos dizendo: se prepare, venha para Cristo enquanto é tempo. Venha para Cristo porque a hora está à mão. Nós vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue